Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora para mais um react nesse canal. Dessa vez a gente vai conferir mais um vídeo do nosso querido Bruno Bandeira falando sobre One Piece e o despertar final do Haki de todos os chapéus de palha em One Piece. Obviamente esse é um vídeo que é tipo uma... pode-se dizer que uma teoria, uma premonição, vamos dizer assim. Porque a gente espera que a maioria dos personagens dos Chapéus de Palha despertem pelo menos algum nível de haki avançado. Só que a gente não tem isso sendo mostrado, pelo menos até agora não foi mostrado tão grandemente. Isso foi mostrado mais com o Luffy, com o Sanji e com o Zoro de TV. Aquela mostra lá também do Soap, que foi feita lá atrás. A gente já teve também de ver mostrando isso, mas de restante ninguém mostrou nada. Então, bora conferir o que o nosso Bruno aí acha de como vai ser toda essa distribuição de hakis entre os tripulantes do chapéu de palha. Beleza, senhores? Então, go! Um elemento que se tornou cada vez mais comum no mundo de One Piece foi o haki. Cada vez mais personagens foram apresentados possuindo essa habilidade, incluindo até mesmo marinheiros completamente randoms, dá pra acreditar? Mas surpreendentemente, metade do bando do Chapéu de Palha não possui esse poder até hoje. Já estamos na saga final de One Piece, então resta pouco tempo para que o Oda entregue o que todo mundo espera ver. Nesse vídeo, vamos lembrar então quando foi a primeira vez que cada Mugiwara despertou o seu haki, quais Mugiwaras ainda vão despertar e que tipo de haki cada um deles vai possuir até o final da série, de acordo com as evidências até agora. E sim, o Luffy também está incluso nessa. Ainda existe algo a mais para o Luffy aprender. Fica comigo. Aqui do rei avançado. O meu hack da observação tá tinindo e o vídeo de hoje tá provavelmente. E eu já previ que você vai deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo. Já tá deixado. Ativado. Estamos na reta final da nossa campanha para reunir 900 mil tripulantes e eu preciso de você no meu bando pra gente alcançar essa marca ainda esse ano. Está cada vez mais próximo disso acontecer. E lembrando que essa semana tá rolando a Book Friday na Amazon e vai pegar com mais de 50% de desconto. Então se você quer aproveitar e ainda ajudar o canal sem gastar centavo a mais, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conferir todas as ofertas, beleza? Lembre de acessar pelo meu link de afiliado porque o canal tá precisando muito da ajuda de vocês, beleza? Primeiro de tudo, eu não acredito que todos os Chapéus de Palha terão algum tipo de hack, mas pelo menos a maioria terá algum tipo específico dele. Então vamos começar analisando o médico do bando Tony Chopper. De cara, esse é o primeiro que eu acredito que não deva desenvolver nenhum tipo de hack. Acho que não. Seu foco é a medicina e o desenvolvimento de drogas que possam ajudar outras pessoas, o que o levou, como a gente sabe, a desenvolver a Rumble Ball. Muita gente especula que a Rumble Ball funcione como um despertar forçado e artificial da fruta do Chopper, e eu acredito sim que isso seja verdade. Quando observamos o Monster Point na primeira vez em que ele foi usado em Enies Lobby, podemos ver como o Chopper perdeu completamente o controle sobre si mesmo e teve a sua consciência tomada pela fera que reside na sua fruta. Segundo o que sabemos sobre o despertar das Akuma no Mi, isso foi praticamente a mesma coisa que aconteceu com os guardas de Impel Down que tiveram as suas consciências tomadas pelas feras que residem nessas Akuma no Mi. A única diferença é que isso aconteceu apenas de forma temporária com o Chopper. E lembrando como após o time skip, Chopper consegue controlar perfeitamente o seu Monster Point. Então eu não vejo o nosso pequeno Chopper focando em um tipo de hack, e sim em desenvolver ainda mais o potencial da sua própria fruta, seja de forma natural ou, se necessário, de forma artificial. Vamos agora falar sobre o músico do bando. Esse ia ser legal. Esse é outro personagem que eu não acredito que despertará nenhum tipo de hack, o que não é nenhum problema quando lembramos que ele possui um outro tipo de habilidade ainda mais perigosa. Como sabemos, Brook é capaz de afetar as almas dos seus inimigos, como ele fez ao cortar os homies da Big Mom, algo que nem mesmo o Luffy com seu haki do armamento foi capaz de fazer. Quem acompanhou Jujutsu Kaisen sabe muito bem como um dano direto na alma vale muito mais do que um dano físico comum. Então o mesmo também parece valer para o universo de One Piece. E essa habilidade do Brook ganha ainda mais importância no momento atual de One Piece, onde estamos presenciando cada vez mais habilidades referentes a trevas e ao submundo, no caso, os Gorosei e Imu-sama.
Então eu não duvido que E as o habilidades do Brook Barba Negra, né? a ser úteis de alguma forma contra seres imortais. Por isso, eu acho muito mais válido o Oda aproveitar os poderes místicos do Brook, considerando esse contexto atual de One Piece, e fazer bom uso desses poderes, do que introduzir algum tipo de hack no personagem. Seguindo, vamos falar agora do carpinteiro do Chapéu de Palha, Franky. No começo do time skip, muitos imaginavam o Franky conseguindo despertar o seu haki do armamento, por combinar muito bem com o porte físico parrudo dele e deixando o seu maquinário ainda mais poderoso e resistente. E até agora, mas assim como os dois nada. anteriores, eu acredito que Franky não despertará nenhum tipo de hack. Seguindo o mesmo argumento do Chopper e do Brook, Franky é um personagem com uma temática muito clara e com muito potencial, que é a tecnologia. Tudo que ele tem de upgrade envolve o desenvolvimento de novas armas e tecnologias que tornam ele ainda mais poderoso. Passamos pelo arco de Egghead, numa ilha cercada por todas as mais inovadoras tecnologias criadas pelo gênio Vegapunk, mas absolutamente nada disso foi aproveitado pelo Franky. Né? Mas eu ainda sigo firme em dizer que o Franky vai explorar várias dessas novas tecnologias, principalmente quando lembramos que o próprio Vegapunk continua vivo e viajando junto do Chapéu de Palha. Seria muito bom se o Franky explorasse mais o Kairoseki para lidar com inimigos problemáticos como os almirantes, mas quando eu falo de novas tecnologias, eu tô pensando em algo ainda maior. Eu tô falando do Franky conseguir até mesmo modificar a fonte de energia do Thousand Sunny da cola habitual pela Mother Flame, que eles conseguiram salvar de Egghead. Essa pedrada veio forte, hein? E eu sei que em partes pode parecer decepcionante nem todo membro do bando do Chapéu de Palha. Eu acho de boa até. Aqui, por exemplo, mesmo que seja um único tipo deles, mas eu acho interessante por outro lado, porque isso faz com que a gente perceba que o mundo de One Piece não se resume apenas a haki. Também existe a possibilidade do Oda explorar outras ferramentas, outros elementos, outros tipos de poderes tão poderosos quanto, como a tecnologia, os poderes místicos do Brook e a medicina do Chopper. Falando agora sobre a navegadora do bando, Nami, essa sim eu acredito que possa vir a desenvolver um único tipo de haki até o final da obra, que é o haki da observação. Legal. Não é de hoje que a Nami é conhecida pela sua sensibilidade extrema ao clima. Ela é capaz de prever o clima como nenhuma outra pessoa no mundo foi capaz de fazer, mas até hoje toda essa capacidade nunca foi atribuída a algum tipo de hack. Porém, é fato que a Nami, sendo esse radar humano, pode muito bem potencializar ainda mais as suas habilidades ao despertar o seu haki da observação. Na verdade, eu não duvido que mais adiante a gente veja algum material oficial de One Piece ou o próprio mangá afirmar que a Nami sempre esteve usando o haki da observação de forma implícita, mas eu ainda quero que exista um momento onde ela tenha esse despertar de forma mais explícita e catártica. E talvez o momento mais oportuno para que isso aconteça seja quando o bando mais precise dela, quando o grande dilúvio terminar de afundar esse mundo. Olha só que foda! No momento em que o bando mais precisar da sua navegadora, quando o mundo inteiro for coberto pelo oceano e tempestades e vendavais se formarem ao redor do mundo, esse será o momento de catarse máxima para que a Nami expanda ainda mais a sua visão ao despertar o seu haki da observação. Galera, se isso acontecer dessa forma, a espera definitivamente vai ter valido a pena. Falando agora sobre a linda do bando, Nico Robin, essa eu também acredito que ainda possa vir a despertar um único tipo de haki. Como vimos em Wano, Robin teve um dos maiores power-ups do Chapéu de Palha ao despertar a sua forma gigante demoníaca. Além disso, outra surpresa do arco de Wano, que acabou ficando ofuscado pela magnitude dessa transformação, é que a Robin também mostrou ter aprendido a técnica do Karatê Tritão, uma técnica capaz de ferir até mesmo akumados como o Luffy, mesmo sem o uso do haki do armamento. Então isso já foi um bônus muito interessante para a Robin. Então, será que ainda existe a necessidade dela despertar um possível haki do armamento, por exemplo? Por um lado, a gente pode argumentar que não, já que ela adquiriu uma técnica que preenche, pelo menos em partes, essa necessidade, mas se fosse para a Robin despertar um tipo de haki, definitivamente seria o do armamento. Como sabemos, a principal fraqueza da Akuma no Mi da Robin é que seus braços e corpos extras ficam expostos e quando são atingidos por um golpe, a dor do dano causado é sentida como se o seu corpo original tivesse sido atingido também.
Então um armamento seria muito útil e eu diria até que fundamental para que a Robin pudesse suprir essa fraqueza. Sim. E como já vimos, ela aprender uma técnica tão específica e alternativa como o Karatê Tritão, quando passou os 2 anos com o exército revolucionário, eu vejo que ela teria sim o potencial para aprender o Haki do armamento, quem sabe talvez até com a ajuda de algum membro do Chapéu de Palha. Legal. O Zorão podia ensinar um pouquinho a ela, né? No caso da Robin, eu acho que existe menos contexto para que ela venha a despertar um tipo de hack se comparado a Nami, por exemplo, com a possibilidade dela despertar o hack da observação, que faz todo o sentido para personagem, mas ainda assim, se for para Robin despertar algum tipo de hack, eu acho que o que mais faz sentido seja o haki do armamento. Boa. Falando agora sobre o timoneiro do Chapéu de Palha, Jinbe, sabemos que ele possui 2 tipos de hack já confirmados. Primeiro, o haki da observação, usado pelo Peixão em alguns momentos muito pontuais do mangá, por exemplo, identificando e reconhecendo a presença de Shanks em Wano. Segundo, o seu haki do armamento, usado desde Holy Cake Island. Ia ser foda se ele tivesse também haki do rei. Foda. Com seus braços hackeados. E mais tarde, em Wano, quando cobriu todo o seu corpo com armamento para se defender dos golpes de Hushu, chegando até a quebrar os dedos dele no processo. E olha que ele estava na sua forma Zoan. Já quanto a um possível hack do Conquistador, até hoje nunca tivemos evidência. Ia ser legal, velho. O máximo que a gente poderia argumentar seriam os raios de haki emanando do corpo do Jinbe durante a sua batalha contra o Hushu. Mas o mais provável é que aquilo seja apenas os raios convencionais de haki do armamento mesmo. Então será que o Timbaço ainda tem a chance de despertar ou revelar o haki do Conquistador pra gente? Ele tem. Particularmente, eu acho muito improvável. Timbaço já teve tempo de tela o suficiente caso fosse pra ele ter essa habilidade, e ele já está numa idade em que seria extremamente improvável ele vir a despertar essa habilidade. Pô, isso é legal. O haki do Conquistador é descoberto durante a infância ou até o início da fase adulta, mas como o Jinbe já tem seus 40 anos de idade, eu não vejo isso acontecendo. Eu não digo que seja impossível, mas eu vejo o Timbaço ficando cada vez mais de escanteio e pra trás se comparado aos outros membros do Chapéu de Palha que ainda tem espaço e tempo para evoluir. Então, vamos falar agora do atirador do bando, o Sop. Até hoje, o Sop despertou apenas um único tipo de hack, sendo esse o hack da observação em Dressrosa contra a Suga. Porém, depois de Dressrosa, o Oda esqueceu completamente que o Sop despertou essa habilidade e ela nunca mais foi explorada novamente. Seria muito bom se a gente visse o Sop treinando. Uma pergunta. Aquilo que realmente ele usou em Dressrosa foi aqui da observação? Ou de repente é só uma habilidade que ele despertou e não tem nada a ver com o haki da observação? Comenta aí. Eu não lembro direito, pra ser sincero. E aprimorando essa habilidade durante os arcos seguintes, mas até hoje nada. Ainda assim, o Sop terá que enfrentar Vanalgo e sua luta do teletransporte, então o haki da observação será fundamental para que o Sop saiba localizar e derrotar o seu inimigo. Essa eu quero ver. Que o Sop desperte a forma avançada desse hack, isso se ele já não despertou. Já. Como ele parece prever eventos anos à frente, achando que são apenas mentiras. Além disso, apesar de todo o pessimismo dos fãs referente ao Sop, e com razão, eu ainda acredito que ele irá despertar não apenas um, mas todos os 3 tipos de hack até o final da obra. Não vai. Vamos lá. Primeiro, o haki do armamento é fundamental para um atirador que se preze, é o que potencializa a munição de um atirador. Tudo bem, mas o Usopp, ele é um atirador que se preze. Porra, nada contra, mano. Não sou hater do Usopp, velho. Mas, mano, tá ligado? Não é. Só fica atirando planta, velho. Com todo respeito, mas só atira planta. Então, tipo assim, não é um atirador de respeito. Com todo respeito, mas não é. E eu não vejo o Sop terminando a obra sem esse poder. Na verdade, seria insano se a gente visse o Sop ser capaz de desenvolver até mesmo o armamento na sua forma avançada, e ele fosse capaz de emitir esse haki através do seu estilingue. Da forma que eu vejo, no momento em que o Sop estivesse sem munições contra um inimigo, encurralado e sem opções, ele usaria o seu próprio haki como munição, emitindo ondas de hack com o seu estilingue. Entendi. Diz
se isso não seria foda. Lembrando que é justamente no momento de catarse máxima, de necessidade e emoção extrema máxima que as pessoas despertam o seu haki. Mas ainda tem mais. Novamente, contra todas as expectativas, eu ainda vejo o Sop despertando também o haki do Conquistador. Nossa. O primeiro motivo, o fato do Sop ser um líder altamente carismático, capaz de mover literais legiões de seguidores, sendo essa uma característica inata de todos que possuem a disposição de um rei. Não. Mas o segundo e principal argumento é que o Sop parece já ter profetizado o despertar do seu próprio haki do Conquistador. Eu acho que todo mundo se lembra do arco de Wano, quando o haki da Big Mom apagou uma enxurrada de randoms pelo palácio e o Sop alegou que aquele havia sido o seu próprio haki do rei. Inclusive, até o Eustace Kid ficou surpreso pensando que aquele fosse o haki do Sop. E como bem sabemos, mais cedo ou mais tarde, as mentiras do Sop acabam se tornando realidade. Portanto, é inevitável que o Sop, a partir de agora, venha a despertar o haki do Conquistador em algum momento futuro da história. Mano, ele usou uma vez o haki da observação, o suposto haki da observação que ele tem. Você acha que vai ter tempo de desenvolver o haki do armamento e o haki do rei? Falando agora sobre o cozinheiro do bando, vamos analisar o Sanji. Primeiro, sabemos que Sanji possui o haki do armamento, tendo usado de forma mais frequente apenas a partir do arco de Wano, algo que fez os fãs duvidarem por muito tempo se ele sequer tinha o haki do armamento. Antes disso, foram apenas cenas que sugeriam o uso básico do haki do armamento invisível. Já a sua observação teve mais destaque desde o arco da Ilha dos Tritões, sendo esse tipo de haki a sua especialidade. Em Holy Cake Island, ele até previu que seria acertado por Charlotte Katakuri e, de forma geral, Sanji costuma usar a sua observação para ouvir as vozes das mulheres que se encontram em perigo. Então, sendo esse tipo de haki o mais frequentemente usado pelo Sanji e sendo ainda a sua especialidade, podemos supor que ele venha a desenvolver a observação na sua forma avançada também. Afinal, Sanji é uma das asas do Rei dos Piratas e já vimos como essas figuras costumam ter ao menos um tipo de haki na sua forma avançada. Além disso, pelo mesmo motivo, eu não duvidaria se o Sanji viesse a despertar o haki do Conquistador. Isso eu ia gostar. Primeiro, tanto Sylvius Rayleigh quanto Scopper Gaban demonstraram possuir esse tipo de haki, então esse não é um haki exclusivo apenas do capitão e do imediato do bando. Segundo, se até o Sop parece estar destinado a possuir esse haki, fica até injusto pensar que o Sanji não o teria também. Né? Enfim, eu acho até mais provável o Sop despertar o haki do Conquistador, dada a profecia que ele fez sobre si próprio, do que o Sanji, pra ser sincero. Mas, até por uma questão... E outra, às vezes não é nem uma profecia, velho. Foi só, tipo, uma frase jogada em cima de um alívio cômico. Tipo, esse aqui foi o meu haki do rei, hein? Foi só isso. Foi só isso. Não teve profecia nenhuma. A Bela, o Sanji pode vir sim a despertar o haki do Conquistador também. Já quanto ao espadachim do Chapéu de Palha, vamos analisar o caso do Zoro, porque esse também é polêmico, mas por outro motivo. Acho que não tem haki da observação, né? Parece possuir os 3 tipos de haki, mas a coisa não é tão simples assim. Primeiro, Zoro demonstrou possuir o haki da observação em alguns momentos da série, apesar do seu uso não ser tão frequente assim. Sabemos que ele desenvolveu esse haki durante os seus 2 anos de treinamento, mas existem outros momentos que sugerem o uso desse haki antes mesmo disso, como em Alabasta, quando Zoro foi capaz de sentir onde as pedras cairiam sobre ele e onde estavam as suas espadas no meio daqueles escombros. Já o haki do armamento é a especialidade de Zoro e foi usada com bem mais frequência e evidência na série. Sabemos que o Zoro desenvolveu esse tipo de haki também durante o seu treinamento com Drácula e Mihawk, e nos foi sugerido que o uso excessivo desse haki é capaz de tornar uma lâmina permanentemente negra. Já quanto ao uso do haki do armamento avançado, ainda não tivemos nenhuma confirmação de seu uso, mas é esperado que o Zoro alcance esse estágio por ser a sua especialidade. Por fim, quanto ao haki do Conquistador, Zoro pareceu despertar esse haki quando atacou Kaido com o seu Ashura. E posteriormente, em sua luta contra King, foi capaz de alcançar um estágio ainda maior, infundindo esse haki em suas lâminas.
Bravo. Porém, ainda resta a dúvida se o haki utilizado veio do próprio Zoro ou de sua espada, Da espada, Emma, né? que já havia armazenado uma quantidade considerável do haki de Kozuki Oden. Mas se fosse pra eu dar um palpite, eu diria que é um pouco dos dois. Afinal, não foi apenas a Emma que liberou fluidos de haki, mas sim todas as 3 espadas do Zoro. É verdade. Mas por isso existe essa confusão. Inclusive, até mesmo os materiais oficiais de One Piece muitas vezes não afirmam que o Zoro possui o haki do Conquistador, provavelmente por esse motivo. Mas de forma implícita, né? Dada toda a construção o do Kaido hype falou que criado pra esse ele momento, tinha, pô. eu duvido que o Oda vai jogar esse banho de água fria assim dessa forma em cima da gente. E falando agora do capitão do Chapéu de Palha, sabemos que Luffy já possui os 3 hacks nas suas formas avançadas. A observação avançada, capaz de prever segundos no futuro, foi ensinada por Charlotte Katakuri. O armamento avançado, capaz de emitir a energia do usuário para fora do corpo, foi ensinada pelo velho Hyogoro em Wano. E o Conquistador avançado foi aprendido pelo próprio Luffy observando o estilo de luta do Kaido. Então será que ainda veremos algo inédito vindo do personagem? Ele já tem o haki do rei avançado? Mas recapitulando, Luffy desenvolveu o controle básico sobre os 3 tipos de hack durante o time skip, mas antes disso já tivemos algumas demonstrações bastante explícitas e outras nem tanto assim do Luffy usando o haki de forma inconsciente. Quanto ao haki da observação, uma das cenas que mostram seu provável uso é quando Luffy desiste de atacar Mihawk, prevendo de forma inconsciente que seu braço seria cortado em 2. Já quanto ao uso do haki do armamento, nunca tivemos nenhuma cena que sugerisse o seu uso antes do time skip, mas quanto ao haki do Conquistador, aí sim existem várias. Sim. Uma delas se passa ainda em Sabaody, quando Luffy usa sua intimidação para domar aquele bisão do Duval. Mas podemos ir muito antes disso. Como sabemos, a onomatopeia que sugere o uso do haki do Conquistador é o famoso biribiri. E esse biribiri já apareceu muito antes na série. Por exemplo, na luta do Luffy contra o Crocodile e até mesmo na luta do Luffy contra o Apple. Essa eu tenho certeza de que você não sabia, hein? Claro, são pequenas evidências, né? O haki ainda estava sendo construído como conceito na série, mas ainda assim nem existia um provável uso inconsciente por parte do Luffy. Mas falando sobre o futuro, eu acredito que existem 2 maneiras do Luffy aprimorar ainda mais os seus hacks, principalmente o do Conquistador. A primeira possibilidade seria o Luffy conseguir ocultar 100% da sua aura a ponto de se tornar invisível para os seus inimigos, ficando praticamente imune ao haki da observação de outras pessoas. Já a segunda possibilidade seria o Luffy usar o seu haki para afetar o inimigo de forma definitiva. Esse uso seria perfeito contra seres imortais como os sagrados, os Gorosei e Imo. Explicando melhor, sabemos que o haki é uma energia capaz de rejeitar efeitos de Akuma no Mi, mas mesmo esse poder se mostrou inútil contra seres imortais. Porém, talvez ele só tenha sido inútil por ter um efeito temporário sobre o alvo. Então, caso o Luffy seja capaz de atingir o seu alvo com haki permanente, a sua própria vontade ficaria marcada no corpo do alvo para sempre, ou seja, o haki do Luffy rejeitaria de forma permanente, por exemplo, a imortalidade de Imo. Ia ficar legal. Que, claro, dá pra gente aprofundar um pouco mais aqui, mas como esse é um vídeo de lista focado em todos os chapéus de palha, eu precisei comentar com vocês de forma mais resumida. E falando em resumindo a nossa lista, então, teríamos Chopper apenas com seu despertar, Brook apenas sendo um de almas, Frank apenas com tecnologia, Nami a da observação, Robin, linda, armamento, Jinbe com o haki do armamento e observação, Usopp com o haki do observação avançada e o Conquistador, Sanji com o haki do armamento, observação avançada e Conquistador também, Zoro, haki do armamento avançado, observação e Conquistador avançado, e Luffy com haki do armamento avançado, observação avançada e Conquistador mais avançado ainda. Ficou até o final e gostou do vídeo? Então deixe o seu feedback aqui nos comentários dizendo o que vocês acharam, porque o seu comentário é muito importante para o engajamento do vídeo. Lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição, e agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece aqui no canal, clicando nos vídeos que vão aparecer agora na tela para você ir lá assistir. Beleza? Até a próxima! Cara, o que vocês acham? Realmente, eu acho que o Chopper, eu acho que realmente não tem função ele ter haki, tá ligado? Ele é o médico da tripulação, ele tem e tal. Ele pode lutar, mas eu acho que não é o papel dele, tá ligado?
O Brook e o Frank eu até aceito, são conceitos diferentes e tal. O Brook tem toda aquela questão da alma, o Frank tem a questão da tecnologia e tal. Mas, por exemplo, a Robin eu acho que ia ser bem da hora se ela despertasse o Haki do Armamento. A Nami com o Haki da Preservação ia ser muito interessante. O Soap, velho, é um negócio que a gente fica. Mano, conforme eu falei, velho, tipo assim. A gente teve aquela demonstração do suposto Haki da Observação dele lá, em Desforça, e depois nunca mais foi mostrado nada, tá ligado? E aí o Bruno fala, não, mas aí ele vai despertar o Haki do Armamento e o do Rei Avançado. Mano, o Haki da Observação que já foi teoricamente mostrado não é nem demonstrado mais nada. Imagina os outros dois. O Jinbe, eu acho que ia ser da hora mostrar ele despertando de repente o Haki do Rei, mesmo ele sendo mais velho, tá ligado? Porque eu sei que ele participou, fez parte daqueles piratas lá dos Homens Peixes, mas ia ser legal mostrar ele meio como líder mesmo, sabe? Ia ser muito interessante ele ter despertado esse Haki do Rei, eu particularmente iria achar bem da hora. Sanji e Zoro, eu acho que eles têm que ter os três, cada um em um foco. Eu acho que o Zoro seria o Haki do Armamento, o Sanji o Haki da Observação e o Luffy o Haki do Rei. Cada um com meio que sua expertise, sabe? Só que, obviamente, os três terem tudo despertos. Obviamente, porque não precisa nem falar, é o protagonista e as suas duas asas. Mas o restante da tripulação, acho que é bem dentro daquilo que eu falei. Mas assim, o que eu fico com mais receio é o relacionado ao Soap. Eu acho que a gente aguardava tanto o BAF para ver se iria ser, nossa, finalmente demonstrado todo o poder interior de um Soap, e até agora não foi mostrado nada. Vamos ver como vai ser os próximos capítulos da história do nosso querido Zoro. Beleza? Então é isso. Beijo, fique com Deus.